Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 15. Jesus, tendo ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Ela foi notificá-lo aos que tinham andado com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Tendo eles ouvido dizer que Jesus estava vivo e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, mostrou-lhes sob outra forma a 2 deles, enquanto iam para a aldeia, os quais foram anunciar aos outros que nem estes deram crédito. Finalmente apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a sua incredulidade e dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o viram ressuscitado. Disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui diante do crer ou não crer, a dureza do coração, a incredulidade, e o Senhor nos pede algo muito importante. Para todo aquele que é batizado, para todo aquele que crê na ressurreição, para todo aquele que se coloca diante de Deus com o batizado, com a crisma, com os sacramentos, ide anunciai o Evangelho. Mas, diante dessa palavra, nós temos algo muito importante aqui que nos chamou muita atenção. E eu fiz uma perguntinha para nós, né? Que é, qual é a forma que Deus fala conosco? Porque aqui nós vemos que, ao anunciar que Jesus tinha ressuscitado, chegou aos ouvidos dos discípulos, passou por alguém. Então, qual que é a forma de que Deus fala conosco? Conforme diz os ensinamentos, hoje aqui diz assim, muitas vezes passa pelo outro, pelo testemunho que nós ouvimos ou pelo testemunho que nós devemos ser. Um exemplo, aqui fala Maria Madalena que foi expulso 7 demônios. Os discípulos ouviram ela dizendo que viu eles, mas não acreditou nela, não deram nem ouvido para os discípulos de Emaús. Eles anunciaram, ó, Jesus sentou com nós, abriu nossos olhos. Não fizeram conta. Então, qual que seria o motivo? A forma com que eles olharam para esse irmão que anunciava. A forma deles acreditar na palavra desse irmão. Então, qual é a razão? Irmãos, eu creio ali que no meio de tudo isso, de tudo que estava acontecendo, todos eles tinham se afastado de Deus, todos eles tinham corrido com medo, a aflição. Então, a dureza do coração diante de acreditar na ressurreição, na palavra do Senhor, nós enfrentamos isso no dia a dia. Né? E olha só o que Santo São Francisco de Assis vai dizer. Essa palavra aqui ficou forte para mim. Tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas podem ler. Essa frase é impactante. Por quê? Então, qual é a forma, que é a nossa pergunta, qual é a forma que Deus fala conosco? Através do testemunho. Através de alguém que fala para você, ó, Deus falou isso. Eu li em tal passagem que Deus falou aquilo. Mas quando essa pessoa fala para mim, vamos colocar aqui dentro da nossa família, quando alguém fala para mim de Deus, quando alguém anuncia Deus para mim, que seja naquela hora mais difícil, que seja naquela hora que você está tomando um café, está conversando, né? Ou num diálogo, de repente sai algo e essa pessoa fala de Deus. Olha, você tem que fazer assim, assim. Deus Ele é bom, Ele nos cuida. Ah, não, mas olha, não podemos fazer isso porque Deus não quer que a gente rouba, não quer que a gente fala mal dos outros, não pode ser assim. E quando você ouve isso, quando alguém fala de Deus na minha casa, na minha família, que anuncia Jesus, eu creio e endureço o meu coração. Qual seria a razão, o motivo dessa dureza de acolher a palavra do irmão que está anunciando? Sabe, irmãos, que nem eu escrevi aqui, eu não vou negar.
Por muitas vezes, quando a pessoa vai anunciar, o nosso primeiro critério não é ouvir a palavra de Deus. É você olhar para a pessoa e você consegue identificar os seus maus hábitos, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar. A primeira coisa que vem para nós é o olhar de condenação. Por quê? Quem que é esse que está chamando minha atenção? Isso que endurece o coração, porque quando você vai falar algo, ou vai receber uma crítica, ou vai receber um direcionamento, a palavra de Deus, ela vem de encontro com o nosso eu. E a maioria das vezes nos chama atenção, nos corrige, nos exorta. E quando isso vem de uma pessoa que é dentro da sua casa, da sua família, o seu testemunho é o que está falando São Francisco. Tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que essa pessoa vai ler. Então, quando você vai falar de Deus dentro da sua casa, tome cuidado, irmão. Tome cuidado da forma que você dirige essas palavras. Deus está falando desta forma. Mas por que não está caindo neste coração e fazendo ter frutos para a vida dessa pessoa? Porque eu tenho que olhar para dentro de mim. Fala da boca para fora, mas não vive. É o pensamento que às vezes quando vem alguém falar de Deus para mim, que eu vejo assim, essa pessoa está falando isso, mas ela vive tudo ao contrário, né? Por que ela fala tão bem, tão bonito, mas ela não vive? Vive só das aparências, mas aí o que acontece? O meu coração começa a julgar o irmão. Começa a julgar a pessoa que está anunciando. Mas aí eu faço uma perguntinha, e eu? Será que eu estou vivendo a palavra de Deus? Eu que gosto de julgar muito os outros, condenar, quando ouço de falar de Deus dentro da minha casa. Mas e eu? Para resolver isso? Para que todos nós acolhamos a palavra de Deus. Querido irmão, nós temos que viver o nosso eu dentro da nossa família. De que forma? Amar o meu irmão, amar minha esposa, amar minha filha, com as imperfeições deles. Detalhe, como disse hoje que eu escutei na primeira leitura, eu tenho que colocar Deus acima de tudo que eu for fazer. Tem algo que a minha família ou essa pessoa vai fazer que me leva a pecar? Não, não vou fazer porque... Vamos dar um exemplo. Vamos na missa? Não. Não, eu não quero. Eu estou indo com todo o meu coração, vou lá rezar por nós, vou lá comungar, eu preciso de Deus. Então eu estou indo por nós. Amém? Amém. Não faltei o domingo. Fui à Santa Missa, não julguei que a pessoa não foi, convidei. Rezo por ela, rezo por essa pessoa, entrego ela nas mãos de Deus, saio da missa, chego em casa, vivo o Evangelho. De que forma? No meu agir, no meu falar, no meu proceder dentro da minha casa. É na hora de tratar bem as pessoas. É na hora de eu fazer algo dentro da minha casa por amor, sem murmuração. Eu faço por amor. Tem muitas coisas que estão acontecendo dentro da minha casa que precisa melhorar, que precisa... Aí, meu irmão, é questão de diálogo, é questão de sentar com sabedoria, sem gritaria, sem... E aí é uma forma o quê? Eu estou dizendo o que é o certo, mas eu vivo isso? Luto para viver isso, irmão. Luto para viver tudo que eu estou falando. Cada palavra que eu falo aqui no Evangelho do Dia, cada palavra que eu falo aqui no Lectio Divino, eu recordo ele durante o dia e lá na minha prática eu falo, poxa, olha o que falou hoje Jesus para mim. Eu preciso rever meu jeito de agir. Coloca a mão no teu coração. E com essa palavra, com esse ensinamento, querido irmão, eu quero te convidar a viver essa frase de São Francisco. Que ela é inspirada por Deus, que ela é inspirada pela presença de Jesus na vida de São Francisco. E ele tirou isso de um agir de Deus na vida dele. Com certeza ele precisou viver essa frase. Tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que aquela pessoa que você fala esteja escutando de Deus. Mas o teu falar está sendo contra o teu agir. Pare de condenar essa pessoa, convidando ela para as coisas de Deus, e comece a falar dela para Deus. Uma frase que eu ouvi também. Pare de ficar condenando, querendo que essa pessoa mude, querendo que essa pessoa faça isso, faça aquilo, querendo que essa pessoa siga Deus. Comece a falar dela para Deus. E o teu agir, o teu amor eu amo as pessoas que eu convivo. Eu amo com as imperfeições delas. Mas quantas perfeições ela tem? E quantas imperfeições eu tenho e essas pessoas me amam?
Será que eu consigo enxergar a minha imperfeição? Deixa que o agir do Espírito Santo, meu irmão, vai agindo agora. Me vê assim, irmãos, a organização dentro de casa. Às vezes a pessoa cobra, mas e eu? Estou dando um bom exemplo? Se eu dou um bom exemplo, reze por isso, reze. Pare de críticas, faça, convida a pessoa, vamos lá pegar o teu calçado que está jogado, vamos lá, eu vou com você. Faça esse agir. Deus está mostrando muitas situações hoje, querido irmão, que eu preciso viver dentro da minha casa, que eu preciso viver dando um bom testemunho do Evangelho. As mentiras, a mentira. Falo tanto a verdade de Deus, mas eu adoro mentir. Coisas pequenas, não estou em casa, não atendo, não pude te atender. Coisas pequenas que refletem lá nessa pessoa que você tanto fala de Deus, mas a pessoa vê isso, mas não comenta, por respeito a você. Mas você tem falado de Deus, mas o teu agir tem sido um agir de muitas e muitas falhas grotescas dentro da tua casa. Mentiras, raiva, ira. O Senhor está me colocando assim, que hoje a transformação está no eu, que hoje o Evangelho está sendo anunciado no teu agir. Obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por suas palavras, obrigado, Jesus, por nos amar mesmo com as nossas imperfeições. Obrigado, Jesus, por acreditar que eu posso mudar. E dai-me este coração, Senhor, de acreditar também naquele que convive comigo, que tem as suas falhas, que também pode mudar. E por isso, Deus, dai-nos essa graça. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu,